Nós vamos partir de um seguinte pressuposto, que a aprendizagem é uma coisa natural. O indivíduo apreender conhecimento é uma coisa natural. Se ele está tendo dificuldade de aprendizagem, não é uma coisa natural. É uma anomalia. Então, é importante também a gente partir desse pressuposto. Então, se nós entendermos que a aprendizagem é um processo natural e se está havendo dificuldade de aprendizagem, então o que nos cabe? Mitigar ou eliminar esses fatores que estão dificultando a aprendizagem. E nós vamos, didaticamente, nos organizar aqui para pensar e depois para nos organizar na atuação em relação ao mundo interno, em relação ao corpo e em relação ao mundo externo. Então, o que está dificultando a aprendizagem referente ao mundo interno do indivíduo, em relação ao corpo e em relação ao mundo externo? Identificado isso, vamos procurar mitigar esses fatores ou eliminá-los. Quando a gente fala assim, olha, que a aprendizagem é natural do ser humano, a Maria Montessori fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim de mente absorvente. Ela se refere assim como se fosse uma esponja. Então, por exemplo, isso é muito, muito fácil de observar nas crianças. As crianças absorvem como se fosse uma esponja. Você coloca um pouquinho d'água perto dela, ela absorve aquilo. Então, por quê? Porque é natural que haja essa absorção, é natural que haja a aprendizagem. Então, esse é um processo tranquilo, é um processo natural, é um fenômeno natural. Nós vamos começar aqui com uma fala do Jung, do Carl Gustav Jung. Ele diz o seguinte, olha só, o médico não deve jamais perder de vista o seguinte: as doenças são processos normais perturbados, e nunca uma ente a per si, dotados de uma psicologia autônoma. Olha só, ele está falando, o que ele está falando aqui? Primeiro que ele está se dirigindo aos médicos, né? Aos parceiros dele, aos pares dele. Falou, olha, o médico nunca deve perder de vista isso, que as doenças são processos normais perturbados. Ela não é uma ente por si, ela não é uma entidade que tenha vida própria. A doença, não existe a doença, existe a pessoa doente. E se nós transportarmos isso para as dificuldades de aprendizagem, se a gente pudesse parafrasear, já parafraseando o Jung, o que a gente poderia dizer? O professor não deve jamais perder de vista o seguinte: as dificuldades de aprendizagem são processos normais perturbados, e nunca uma ente por si, dotados de uma psicologia autônoma. É muito importante essa perspectiva, essa visão, esse olhar que o Jung nos traz. Olha, o professor não deve jamais perder de vista isso. As dificuldades de aprendizagem é um processo normal que está perturbado. Senão, não haveria dificuldade de aprendizagem. E a dificuldade de aprendizagem não é uma ente a per si, não é uma entidade. Há muita confusão no meio educacional em relação a isso. Nós damos nomes para as dificuldades de aprendizagem. Muitas vezes a gente deixa de chamar o indivíduo, o nosso aluno, pelo nome, para chamar por um rótulo. Ele acaba sendo um rótulo. E não existe esse rótulo. Não existe a dificuldade de aprendizagem em si. Existe um indivíduo que está apresentando, naquele momento, dificuldades de aprendizagem. Na mesma
analogia que o Jung fez. No mesmo alerta que o Jung fez aos médicos, né? Nós poderíamos estar falando aqui para os nossos pares, para os nossos professores. Agora quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui, muito obrigado.